Quando o interfone da casa do síndico toca no meio da madrugada, meu amigo, tenha certeza que não se trata de boas notícias. E foi isso que aconteceu comigo nesta madrugada. Eu te convido a ficar comigo neste vídeo até o final, que eu vou contar absolutamente tudo, com todos os detalhes, sobre qual foi a ocorrência desta noite. Enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Número 1, em confusões, em tretas, em causos e com muitas dicas sobre condomínio na internet. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vou Chamar a Síndica. O meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio. E hoje, gente, se segura aí na poltrona, porque tem causo fresquinho para eu contar para vocês. Causos de deixar qualquer síndico com o coraçãozinho aí palpitando. Mas eu também trago muitas soluções e um jeito de como resolver questões relacionadas a vazamentos misteriosos que vêm aí para perturbar a madrugada de um condomínio que estava ali, tranquilinho, tudo na mais absoluta paz, até que algo aconteceu. Então eu te convido a ficar aqui comigo até o final, porque essa história, gente, é boa. É uma história um pouco revoltante também, porque diz respeito aí a uma situação que está acontecendo na cidade de São Paulo. Não sei se em outros lugares do Brasil, mas é bom porque tem dica importante relacionada à segurança também. Então, vamos lá. Eu estava lá dormindo no meu sono de princesa, quando de repente toca o interfone do meu apartamento às 3h30 da manhã. Já pulei ali da cama, sobressalto, porque síndico que é síndico, experiente, sabe que se o interfone toca no meio da madrugada é porque alguma coisa grave aconteceu. E aí fui lá e o vigia noturno falou: olha, dona Catarina, tá jorrando água na calçada do prédio, eu já desliguei o registro geral, que é aquele da Sabesp, né? Fica ali na entrada do prédio, mas a água não para de jorrar. E, gente, eu tenho imagens que vão ser colocadas aí ao longo do vídeo para vocês verem qual foi a gravidade da situação. E aí eu falei para ele, espera aí um pouquinho que eu já vou descer e aí eu te acompanho e a gente vê o que nós podemos fazer. E aí foi exatamente isso que eu fiz, me troquei ali rapidinho, meu marido foi na frente para já poder ver qual que era a situação, e eu fui na sequência já com meu celular ali junto comigo, e já tentando pensar ali nas providências que poderiam ser tomadas, e fomos lá entender a situação. Ele já tinha feito alguns filmes com o celular do prédio para mostrar o que estava acontecendo. E, gente, olha só qual foi o caso. Na frente de todo o condomínio tem o hidrante do bombeiro, que é um quadradinho ali no solo. Vou colocar foto aqui, também depois um videozinho para vocês verem. Que ele é sinalizado, a tampa, geralmente ele é pintado de vermelho, pode ter uma sinalização em amarelo em volta para deixar muito evidente que ali se trata do hidrante do bombeiro. Que é o quê? Se tem uma ocorrência de incêndio num condomínio, e aí vem o caminhão do bombeiro, o que o bombeiro faz? Ele engata a mangueira ali naquele hidrante, que está ali dentro daquela caixa, para poder controlar o fogo. E essa
essa caixa, esse hidrante, ele vem da caixa d'água do condomínio. Então, lá no sistema hidráulico, tem lá as prumadas que são de abastecimento das unidades, das áreas comuns, tem lá na entrada do prédio tem o registro da Sabesp, então em alguns pontos do condomínio também tem água de rua, que é por ali que geralmente a gente vê quando tem falta d'água, é nessas torneiras que dá para identificar. E tem também dentro desse sistema ali de todo o encanamento, lá no barrilete, que fica lá no topo do prédio, tem lá um cano vermelho com algumas torneiras, com alguns registros, que são justamente os registros em que se abre e fecha o abastecimento para o hidrante lá de baixo, na calçada, para controlar o incêndio e que também abastece os andares dos prédios. Se você reparar, no andar onde você mora, vai ter lá uma caixa de hidrante que é para também controlar o fogo ali, enfim, bombeiro que cuida disso, e quem já fez o treinamento de brigada também sabe ali como é que funciona. Enfim, gente, a água estava jorrando dessa caixa do hidrante na calçada do prédio, e foi água, muita água que jorrou, e chegou até no subsolo, na garagem subsolo do prédio, começou também a descer a água pela caixa de telefonia do condomínio. Olha isso, gente. E era uma água que não parava. E aí, fechou-se o registro geral lá da Sabesp e nada da água parar. O que fizemos? Telefonamos para o zelador, porque trata-se aqui de um funcionário um pouco mais recente no nosso quadro aqui de colaboradores. Então, ele já foi treinado, já conhece as principais rotinas do que ele tem que fazer, conhece bastante bem aqui o prédio, mas essa situação em particular estava ali no ar, porque ele tomou a primeira providência, que era o caminho mais óbvio e que não surtiu efeito. Nessa da gente telefonar para o zelador, mostramos as imagens para ele do que estava acontecendo, ele teve um estalo e falou: Catarina, eu acho que eu sei o que aconteceu. Vamos abrir, então, tudo remoto. A gente fez lá uma videoconferência com ele. Vamos abrir a tampa da caixa do hidrante lá da calçada do prédio e dar uma olhadinha. Gente, dito e feito. Vocês têm ideia com que a gente se deparou ali naquela caixa? A peça do hidrante tinha simplesmente sumido, arrebentada, e a água estava jorrando por ali, porque aquele sistema ali naquela caixa foi danificado. Por quê? Porque tem, gente, pessoas meliantes que estão fazendo isso, roubando, furtando essas peças de cobre que compõem a parte ali do hidrante do bombeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. O meu prédio foi vítima desses criminosos. Enfim, identificamos ali o que aconteceu e o que fizemos? Fomos lá no barrilete, e lá tem todo o sistema hidráulico, fechamos todos os registros desse encanamento vermelho, eram quatro torneiras ali, enfim, registros que foram fechados, e aí o que aconteceu? A água parou de vazar. Lógico, né? Estancamos ali. E aí, qual foi o próximo passo? Verificar a situação da caixa d'água. Estão preparados, gente? Fomos lá. Temos a escadinha, né? A escadinha marinheiro.
com toda a proteçãozinha bonitinha lá para o funcionário poder subir. Ele subiu, levantou a tampa. E aí, o que vocês acham que estava o nível da água? Gente, não tinha mais água. A água tinha praticamente zerado. Sim, em questão ali de minutos, toda a água da caixa d'água tinha ido embora, literalmente, pelo ralo, na rua. Não teve como salvar essa água. Tudo por um golpe de um bandido atrás de peças de cobre para vender por uma merreca, sabe-se lá para fazer o quê, né? Tudo bem. Então, fomos lá, fechamos lá os registros, verificamos o nível da água na caixa d'água, voltamos lá para o térreo, abrimos o registro geral da Sabesp, e aí a água voltou a entrar lá aqui na parte hidráulica aqui do condomínio, a caixa d'água de baixo começou a encher, né, graças a Deus, então era de madrugada, as pessoas não estavam usando ali, então estava tranquilo. E aí, ficamos ali conversando, pensando em providências que poderíamos tomar, e ali tomamos algumas medidas e uma sequência de ações para a gente restabelecer o funcionamento do condomínio plenamente. O que fizemos? Mandamos uma mensagem para o nosso encanador de confiança, relatamos o ocorrido, mandamos as filmagens para ele e perguntamos: você pode vir aqui no prédio para fazer o conserto? Né? Nos responda assim que possível. E aí isso, gente, já era quase 5 horas da manhã, né? Lá embaixo, confirmamos que a água que estava entrando no subsolo era realmente uma caixa de telefonia que não tinha nada de parte elétrica, graças ao bom Deus. Então não tinha risco de ter nenhum tipo de curto-circuito e de derrubar alguma coisa. Então era só a gente esperar aquela água lá, enfim, terminar de dar vazão, escoar e secar naturalmente. E muito provavelmente não teria nenhum tipo de problema. Que de fato não teve, né? Passou-se aí o dia inteiro, nenhum morador reclamou, então ficou tudo direitinho. E aí, qual foi o combinado? Monitorar o enchimento da caixa d'água de baixo, né? E estar atento ao acionamento automático da bomba d'água, que é para levar essa água das caixas d'água de baixo para a cobertura, que daí é por essa caixa d'água que é feita a distribuição ali para os apartamentos, certo? Então, a gente calculou ali que dentro de mais ou menos uns 30, 40 minutos, essas caixas d'água já estariam ali atingindo o nível para acionar a bomba, e aí a bomba automaticamente fazer essa água subir e aí encher a caixa d'água. E aí, gente, o que aconteceu? A bomba não funcionou. Simplesmente não funcionou. Ficamos com receio de colocar no manual, porque não sabíamos o que poderia ter acontecido para essa bomba não ser acionada automaticamente. Então o zelador falou: olha, vamos esperar um pouquinho, vamos telefonar para a empresa de manutenção da bomba, porque eles têm ali um prazo para vir fazer o acompanhamento, ver o que poderia ter acontecido. E aí foi combinado, então um técnico da empresa veio ali no intervalo de 2 horas para poder verificar o que estava acontecendo. E aí nisso, era domingo, né? Estou gravando esse vídeo no domingo, era dia de plantão do zelador, porque a gente aqui tem um esquema de escala no final de semana. E aí ele veio para o prédio, veio mais cedo, assumiu o posto, então o vigia noturno encerrou ali o expediente dele, e aí, nesse tempo, o encanador respondeu dizendo que ele ia atrás da peça, e se ele conseguisse, ele já viria fazer o reparo ali no mesmo dia, e aí o zelador ficou aqui de plantão,
já esperando vir o técnico da empresa de bomba para checar o que tinha acontecido. E aí, pessoal, o rapaz veio, né, o técnico veio, e o que se detectou? Como o nível da caixa d'água baixou completamente, o sistema desligou o acionamento automático para ela jogar água para cima. Então ele precisou reconfigurar o sistema e aí foi funcionando normalmente, tá? Mas até ele chegar, ele deu uma orientação para o zelador e falou, olha, coloca no manual, vai acompanhando, então fica de olho no nível da caixa d'água, porque se ela encher rápido, você já desliga, né? Porque o grande medo é você deixar lá no manual, porque não tem esse controle, se atingiu lá o nível que precisava ou não. Mas assim, demora, né, gente, para encher a caixa d'água. Então ele chegou, tirou do manual, ainda não tinha nem enchido metade da caixa d'água. Aí ele fez lá, reprogramou, viu que estava funcionando certinho, e aí a bomba d'água entrou no modo de operação automático. Então, mais um ponto aí já resolvido. E aí, o que eu, Catarina, fui fazendo em paralelo? Além de acionar o encanador, né, que respondeu prontamente, dizendo que ia fazer de tudo para conseguir vir aqui, eu também, gente, acionei o grupo de síndicos do Síndico Net Club, que eu faço parte, que é um clube de síndicos do Brasil inteiro, onde a gente faz uma troca de experiências e um ajuda o outro. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Síndico Net Club para você entender o que se trata esse programa que o Síndico Net oferece para síndicos, administradores de condomínio, gestores, zeladores, enfim, pessoas envolvidas com gestão condominial. Um dos benefícios, um dos recursos é justamente esse grupo de WhatsApp de troca de experiências e de ajuda um com os outros. O que eu fiz, gente? Relatei no grupo o que tinha acontecido aqui no prédio. E pasmem, vários síndicos relataram que a mesmíssima coisa havia acontecido no condomínio deles, tá? E aí, eles começaram a dar dicas do que eles fizeram para evitar que esse furto acontecesse novamente. Então, eu peguei ali as sugestões que eles passaram e o que eu fiz? Coloquei num grupo que eu tenho com o meu zelador e o meu subsíndico, que é engenheiro civil, e que vocês sabem muito bem que ele vem dando aqui um suporte muito grande para tudo que é relacionado à manutenção aqui no condomínio. Então eu relatei ali, falei, olha, eu recebi uma sugestão que fala para acimentar um pouco mais a caixa, o hidrante lá na parte para deixar só o engate para fora. Teve outro que falou que construiu a caixa onde fica o hidrante com tijolos e deixou bem estreito para não ter espaço para o bandido conseguir tirar a peça, né, arrebentar ali e tirar a peça. Também teve uma outra sugestão para colocar um sistema de monitoramento com sensor na caixa d'água, porque daí é possível detectar tanto o transbordo de água quanto uma queda brusca no nível de água, né? Eu já sei, já conheço outros síndicos que têm isso. Aqui no meu prédio a gente ainda não havíamos pensado em implantar, então agora eu já estou com essa lição de casa de ir atrás desse sistema, né? E foi muito bacana toda essa troca, todo esse apoio que eles me deram num domingão às 7 horas da manhã, gente. Então, fiquei aqui com as ideias, compartilhei ali com o subsíndico e também com o encanador e o meu zelador, né, porque esse encanador ele também faz parte desse grupo, porque ele é um prestador de serviço que está sempre aqui fazendo várias coisas para a gente relacionadas a obras de maneira geral. Então ali a gente já fomos nós ali trocando algumas ideias e avaliando
as possibilidades. E aí, gente, uma outra coisa que eu fiz e que eu não relatei antes, mas eu vou relatar agora, foi o quê? Enquanto a gente estava lá tentando descobrir o que tinha acontecido, por que aquela água estava jorrando, e veio a suspeita de que alguém tinha furtado a peça do hidrante, eu imediatamente telefonei para a empresa de monitoramento que nós temos aqui no nosso condomínio, monitoramento das câmeras e da segurança aqui do prédio, e falei, olha, aconteceu isso, estamos com essa suspeita, você, por favor, resgata as imagens e verifica se alguém realmente foi lá nessa caixa do hidrante, na calçada na frente do prédio. Em questão de minutos, o profissional lá da empresa de monitoramento fez o resgate das imagens e pimba, sim, foi uma pessoa que furtou a peça, que a gente já tinha ali detectado porque não estava mais a peça lá, e tinha a imagem certinha dessa pessoa que chegou na espreita, e aí ele, bem no cantinho, todo coberto, com ferramentas, em questão de uns 5 minutos, ele tirou a peça dali da nossa caixa do hidrante, gente. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem o que isso aconteceu. E aí eu me lembrei imediatamente de quando uma colega minha me perguntou uns meses atrás, Catarina, você não sabe o que aconteceu no meu prédio? Roubaram a peça, a água, caixa d'água assim esvaziou em questão de minutos. Temos aqui as imagens, isso já aconteceu com você, como é que vocês procederam? Tem que avisar Corpo de Bombeiros, Sabesp, enfim. Eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Até coloquei ela em contato ali com outras pessoas. Por fim, ela providenciou o conserto, mas a gente acabou não conversando mais depois. Mas, gente, foi a mesmíssima coisa. Então, existem aí gangues, né? Pessoas que estão fazendo esse tipo de vandalismo atrás das peças de cobre no hidrante que fica na calçada do prédio. E o pior de tudo, sabe o que é, pessoal? Aquela caixa não pode ficar lacrada. Ela precisa ficar desimpedida. Por quê? Porque se acontece uma ocorrência, um incêndio, o bombeiro ele chega, ele já tem que abrir com toda facilidade aquela caixa, engatar a mangueira para poder fazer o controle do fogo. Então, é um prato cheio para esses bandidos fazerem aí esse novo golpe, né? Então agora que conseguimos fazer o conserto, então o encanador veio aqui, ele encontrou a peça, fez lá a instalação, deixou tudo bonitinho, limpou, tirou a água que estava lá, deixou a peça, que é enfim, lá uma chave, que é para poder fazer esse engate, já está lá num lugar certinho, onde precisa ficar guardado, dentro do condomínio, não lá dentro da caixa, na rua, né? Dentro do condomínio, porque no caso de ocorrência, o bombeiro vai pedir por esse instrumento, que eles também costumam ter, mas enfim, é uma obrigação do prédio, isso faz parte dos equipamentos de combate a incêndio que o condomínio é obrigado a ter. Vocês sabem que o meu condomínio renovou o certificado do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não acompanhou essa saga, assiste a este vídeo que eu vou deixar aqui no card e também vou deixar no link na descrição do vídeo. Então, isso tudo que eu falei aqui, do hidrante estar funcionando, de ter essa peça para fazer ali a chave para poder fazer o engate, isso faz parte desses equipamentos, da mesma maneira que a gente tem que ter os hidrantes dentro do condomínio, que a gente tem que ter os extintores, fazer recarga de extintor, e por aí vai, uma série de outras providências que nós temos que ter aqui no condomínio para poder ter o AVCB ativo. Então agora, o que temos que fazer? Entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, relatar o que aconteceu e falar das alternativas
que foram apresentadas por outros síndicos que também passaram por isso e validar com eles se aqui na cidade de São Paulo a gente pode tomar uma dessas providências. E aí, gente, enquanto eu vou ter que fazer esse contato com o bombeiro, uma outra providência que eu já pensei aqui junto com esse prestador de serviço que nós temos, que fez o conserto e que ele também entende da parte de elétrica e tal, foi o quê? Colocar um sensor de presença na frente ali da onde fica a caixa do hidrante com um holofote. Então, quando passar alguém por ali e detectar a presença, ele já vai acender imediatamente. Então, isso já vai dar um susto, já vai afastar essa pessoa ali e ela vai pensar 2 vezes antes de tentar aplicar o golpe. Por quê? Porque ela vai estar completamente iluminada e aí o vigia noturno, quando vê aquela luz piscando, ele já vai lá e já toma o seu posto ali na frente, né, ali na lateralzinha para já dar uma moral ali, e aí a pessoa que pensava em fazer alguma coisa, ela já vai fingir que estava só caminhando, estava passeando, distraído e vai embora, né? Então essa é uma providência. Uma outra que nós vamos avaliar é se a gente conseguiria colocar algum dispositivo sonoro que ao levantar a tampa aquilo aciona, porque assim, não é para se ficar brincando de abrir essa tampa de hidrante na calçada da rua, tá, gente? Então não façam isso. É uma coisa que é só para ser mexida por técnicos, por bombeiros ou quando é preciso fazer manutenção. Então a gente pretende fazer isso porque lacrar, colocar uma corrente ou colocar um cadeado não pode. É uma coisa que é proibida, mas é algo que irei questionar os bombeiros, porque isso é uma coisa que não aconteceu só com o meu prédio. Isso está acontecendo em outros vários condomínios. E aí, conversando com amigos, hoje, depois que isso tudo aconteceu, teve um deles que falou que na Avenida Vergueiro, ali nas proximidades do metrô Ana Rosa, um quarteirão inteirinho foi vandalizado por esse tipo de bandido que ficou abrindo todas as tampas dos hidrantes e arrancando as peças de todos os hidrantes que tinha ali. Ele fez isso numa quadra inteira, gente. Vocês têm noção do prejuízo, não só para os empreendimentos que vão ter que providenciar esse conserto, né? Já devem ter feito, porque não dá para você ficar ali com o negócio quebrado, mas o desperdício de água, gente. Você imagina esvaziar uma caixa d'água de um condomínio em questão de minutos, gente. Isso é um absurdo. É um crime que vai além da peça de bronze que o cara roubou para trocar ali por uns, né? Trocar por uns trocados, porque a realidade é essa, porque a gente sabe que eles vendem isso a preço de banana, né? Enfim, é o caos. Então, fica esse alerta, estejam ali muito atentos, treinem os seus funcionários, os seus vigias, no sistema de monitoramento remoto para quem tem, peça reforço para as câmeras que apontam para esse hidrante, para essa área ali da calçada, e a gente sabe que tem muitos softwares que já usam inteligência artificial para perceber e pegar movimentos suspeitos. Então isso já é uma coisa bacana de alinhar ou de implantar no seu condomínio, né? Então tá lá filmando, pegou uma imagem, porque né, quem está fazendo monitoramento não fica o tempo inteiro olhando para a mesma câmera, né, gente? Não dá, né? Não há olhos suficientes para conseguir olhar todas as câmeras o tempo inteiro. Mas aí a inteligência artificial ela ajuda nisso. Então vamos aproveitar a tecnologia para melhorar e aprimorar essa questão dos golpes, tá? Então, me aguardem. Depois que eu fizer essa minha investigação e que eu trocar uma ideia com o Corpo de Bombeiros, eu prometo que eu volto aqui no canal com um vídeo, com orientações, com dicas e o que pode e o que não pode ser feito, soluções para esse tipo de problema e quem sabe até
outros casos aqui para compartilhar com vocês, para trazer informação e você se preparar e preventivamente tomar as providências no seu condomínio para que você, meu querido amigo síndico, conselheiro, morador de condomínio, zelador, porteiro, vigia, vocês que estão assistindo este vídeo, para vocês não passarem pelo perrengue que eu e os meus funcionários passamos nesta madrugada, porque foi assim caótico, gente. Não vou recapitular aqui porque eu estou falando há quase meia hora, mas eu fui fazendo aqui a sequência dos passos para vocês, para ajudar vocês, dando essas orientações do que vocês podem implementar nos seus condomínios. Tenham os contatos dos prestadores de serviço à mão, treinem os funcionários para eles saberem o que fazer nos momentos aí em que acontecem esses imprevistos. Tenha isso tudo documentado. Eu tenho aqui o manual de emergência, onde dá para a gente identificar os registros, onde abre, onde fecha, aonde que eles estão localizados. Então qualquer pessoa pode pegar aquilo e tomar as providências, que foi exatamente o que nós fizemos aqui, assim que detectamos aquilo que estava acontecendo. E não saiam alardeando pelo prédio. Assim que vocês apurarem o que aconteceu com as pessoas corretas, aí sim vocês podem fazer o comunicado informando do que aconteceu, as providências que foram tomadas, e que daí tudo foi conduzido de maneira adequada, e aí garantindo, né, a estabilidade do ambiente sem prejudicar o abastecimento. Então, pessoal, este é o causo desta semana, deste vídeo. Se você gostou das informações que eu trouxe aqui, se isso foi útil para você, deixe o seu joinha. E agora, gente, é muito importante. Isso já aconteceu no seu condomínio? Como que isso aconteceu? Vocês resgataram as imagens? Quais foram as providências tomadas para evitar que isso se repita? Eu quero saber de vocês, porque eu estou realmente nesse momento de apurar soluções. Então eu conto com você. Comenta aqui embaixo e conta para mim como foi que você conduziu essa situação no seu prédio. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!